Olá a você que está vendo este vídeo, seja muito bem-vindo ao Sabedoria Te Guarde. Hoje eu irei apresentar a história de um garoto chamado Equinua, um jovem que aprendeu a profundidade de um dos maiores princípios da sabedoria nomeado de perdão. Está pronto para mergulhar nesse oceano de sabedoria? O vilarejo de Hanami ficava aos pés de uma cadeia de montanhas antigas, onde os ventos traziam o perfume das cerejeiras e o canto dos templos ecoava no amanhecer. Ali vivia um jovem chamado Equinua, de apenas 20 anos, mas já marcado por uma tristeza que os anciãos diziam não ser própria da juventude. Ele trabalhava no campo, ajudando seu pai no cultivo do arroz, mas seus olhos estavam sempre distantes. Carregava em si uma dor que não falava a ninguém. À noite, quando o silêncio tomava conta da casa, Equinua chorava não pelo cansaço físico, mas pelas feridas invisíveis, ressentimentos contra aqueles que o haviam humilhado, rancor contra quem o feriu e, sobretudo, culpa por erros que ele mesmo não conseguia perdoar. Certo dia, ouviu falar de um velho monge que vivia isolado no alto do monte Keianshi. Seu nome era Mestre Enshin, e diziam que ele tinha o dom de enxergar dentro da alma dos homens, como quem lê um livro aberto. Muitos peregrinos subiam a montanha em busca de conselhos, e alguns nunca mais foram os mesmos depois de descer. Equinua decidiu partir. Levou apenas um manto simples, um pouco de arroz e água, e a esperança de que talvez encontrasse ali uma resposta para seu tormento. A trilha era íngreme, coberta de pedras soltas. O jovem tropeçou várias vezes, mas seguiu em frente, como se o esforço físico fosse menor do que o peso que carregava no coração. No meio do caminho, encontrou um galho caído de cerejeira, ainda florido, e o guardou consigo, como se fosse um sinal de que estava na direção certa. Quando finalmente chegou ao templo, já era tarde. O sol se escondia atrás das montanhas, pintando o céu de laranja. Diante do portão de madeira, Equinua viu o velho monge sentado em silêncio, observando o horizonte. Seus olhos eram pequenos e serenos, e sua presença transmitia uma paz que contrastava com toda a agitação do jovem. Mestre Heishin? Perguntou Equinua, com voz trêmula. O monge não respondeu, apenas bateu 2 vezes no chão com um cajado, indicando que o rapaz se aproximasse. Equinua obedeceu e se sentou diante dele. O silêncio durou alguns minutos, até que Heishin falou, sem sequer virar o rosto. O que carregas é mais pesado do que a montanha que subiste. Equinua sentiu o arrepio. Era como se o monge tivesse lido sua alma. Mestre, vim até aqui porque não encontro paz, confessou o jovem. Trago dentro de mim ódio, rancor e arrependimento. Pessoas me feriram, me humilharam, e eu não consigo esquecer. Mas mais do que isso, eu não consigo perdoar a mim mesmo por erros que cometi. Sinto como se estivesse acorrentado. Heishin fechou os olhos e respirou fundo. E acreditas que o perdão virá como um presente entregue por mim? Equinua ficou em silêncio. O monge então ergueu o cajado e apontou para o galho de cerejeira que Equinua trazia consigo. Vês estas flores? Caíram da árvore, mas continuam belas. O vento não pede perdão por tê-las arrancado, nem a árvore guarda rancor por tê-las perdido. Tudo segue o curso. O que impede o curso da tua vida não são os acontecimentos, mas o apego que tens a eles. Mas, mestre, como esquecer? Como simplesmente deixar ir? Equinua perguntou com desespero. Heishin sorriu. Quem falou em esquecer? O perdão não é apagar a memória, mas libertar o coração do veneno. Tu bebes o veneno todos os dias esperando que o outro morra, mas és tu quem adoece. No dia seguinte, Heishin levou Equinua a um lago cristalino escondido na montanha. A água refletia o céu como um espelho. Atira esta pedra na água, ordenou o mestre. Equinua obedeceu. A pedra caiu e os círculos se espalharam, quebrando a calma da superfície. Assim é o rancor, disse Heishin, uma pedra lançada na tua mente. Os círculos não cessam enquanto não aceitares que a água volte a ser calma por si mesma. Equinua olhou para o lago, que aos poucos retomava sua serenidade. Mas e quanto aos que me feriram? Não merecem minha raiva, insistiu o jovem. O mestre respirou fundo. Guardar raiva é como segurar uma brasa na mão para lançá-la em alguém. Talvez o outro se queime, mas certamente tu te queimarás primeiro. Nos dias que seguiram, Equinua permaneceu no templo, aprendendo em silêncio, ajudando nas tarefas simples, varrendo folhas, carregando água, meditando. Aos poucos, começou a perceber que a paz não estava em mudar o passado,
mas em mudar o olhar sobre ele. Certa noite, diante das lanternas acesas, ele se ajoelhou diante de Henshin e disse: Mestre, começo a entender que o perdão não é para o outro, é para mim, mas ainda não consigo perdoar a mim mesmo. Henshin colocou a mão em seu ombro e respondeu: Escuta, Ekinwa, quando não perdoas a ti mesmo, é como se dissesses ao universo: não mereço continuar a viver plenamente. Mas tu mereces. O erro é o mestre mais severo, mas também o mais verdadeiro. Se aprendes com ele, já pagaste o preço. Quem perdoa a si mesmo ama a si mesmo, e quem ama a si mesmo aprende a amar o mundo. As palavras ecoaram no coração de Ekinwa como um sino de templo. Pela primeira vez em muitos anos, ele chorou não de dor, mas de alívio. Na manhã seguinte, o jovem se despediu do mestre. Antes de partir, Henshin entregou o galho de cerejeira que ele havia trazido na subida, agora ressecado. Leva contigo, disse o monge, para que nunca esqueças. A beleza não morre quando cai, apenas muda de forma. Assim também são os erros, as perdas e os ressentimentos. Transforma-os em sabedoria, e não em correntes. Ekinwa desceu a montanha mais leve do que quando subira, não porque o mundo tivesse mudado, mas porque ele havia mudado por dentro. E enquanto caminhava de volta ao vilarejo, sentiu que a vida, enfim, lhe oferecia um novo começo. Mensagem da história: o perdão não é um presente que damos ao outro, mas uma libertação que oferecemos a nós mesmos. Perdoar não é esquecer, mas deixar de carregar o veneno da raiva e da culpa. Quem perdoa a si mesmo aprende a amar-se, e quem se ama encontra paz no mundo. Gostou da história do jovem Ekinwa? Que ela tenha trazido muito significado para você e proporcionado um grande esclarecimento. Se você chegou até o final deste vídeo e percebeu, assim como eu, que cuidar da mente é essencial para conquistar uma vida feliz, o e-book 8 Passos para Dominar a Sua Mente está disponível no link da bio. Essa obra-prima é um manual completo para você aprender a transformar sua vida por meio do domínio da mente. Uma amostra gratuita está disponível na página de vendas. Experimente e veja o poder dessa obra-prima na sua vida. Boa jornada!